Pode iniciar, professor, a contagem. E o pessoal vai adicionar na Tem que sala? admitir o pessoal do Zoom que está solicitando. Estão sendo admitidos. Você põe ela inteira. Vejam se parece. Pode iniciar, professor. Seu áudio, professor. Então, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite. É com imenso prazer que o GECAL, Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem, sob a minha coordenação e a coordenação da professora Paula Cobucci, da Universidade de Brasília, dá continuidade aos trabalhos deste evento, iniciando a última atividade proposta, que é justamente a conferência de encerramento desse evento. Eu queria dar boas-vindas aos nossos ilustres convidados e dar boas-vindas aos mais de 400 colegas inscritos neste evento e aos centenas e milhares de colegas que irão assistir agora ao vivo no YouTube ou que irão ter a oportunidade de assistir depois esta conferência de encerramento. Quando se fala de linguística aplicada à crítica, existem vários nomes de colegas que são muito representativos. Consideramos o professor Karabilya Rajagopalan, justamente o pioneiro na área da linguística aplicada à crítica, tanto no contexto brasileiro quanto internacional, e também nosso amigo, colega, o professor Alasdair Pennycook. Nós teremos agora a conferência de encerramento, será Inovações e Avanços na Linguística Aplicada à Crítica. O professor Pennycook, nesse exato momento, está saindo da Austrália e indo para a Noruega, mas ele gentilmente fez a gravação da sua conferência de encerramento, que nós iremos apresentar para você que está nos assistindo agora, com muito prazer. E depois teremos a fala do professor Karabilya Rajagopalan, que muito nos honra com a sua presença. Então, eu vou iniciar, já que nós vamos iniciar com o professor Alasdair Pennycook, eu gostaria de apresentar o meu amigo Alasdair Pennycook. O professor Alasdair Pennycook, ele é professor emérito na área de Língua, Sociedade e Educação pela Universidade de Tecnologia de Sydney, e hoje ele tem trabalhado também na Noruega, no Centro de Multilinguismo em Sociedade. Eu acho que o professor Alasdair Pennycook, ele dispensa qualquer apresentação, né? Justamente que é uma referência dentro da nossa própria área. Ele escreveu vários livros, dentre eles Linguística Aplicada à Crítica, aquele livro dele de 2001, depois Linguística Aplicada à Crítica, a segunda versão, publicada agora em 2021, a perspectiva da linguística aplicada pós-humanista, que recebeu um prêmio também internacional, e escreveu o livro chamado Avanços e Desafios na Linguística Aplicada à Crítica, publicado com o meu supervisor de pós-doc, o professor Siegfried Bullock Marconi, da Universidade da Penn State. E que o GECAL agora vai traduzir esse livro para o português e vamos lançar no ano que vem pela editora Mercado de Letras. Então, eu gostaria de apresentar o meu amigo, o grande pesquisador, Alasdair Pennycook, que irá nos dar a honra de aprender mais com ele agora. Seja bem-vindo, Alasdair. Estamos aqui prontos para aprender contigo. Greetings to everyone. A real shame we can't be in Brazil together, but these are still difficult times. I'm also sorry I've had to record this. It would be nice at least to have something a little more interactive, but it looks very unlikely that I'll be able to link in at the right time, though I'm hoping I may still be able to attend some sessions. So I want to talk about critical applied linguistics as an ongoing project, and I'll talk a bit about that and then talk about some other issues that I want to raise. So people may recall a few years ago when I was in Brazil and talking about critical applied linguistics, I'd perhaps grown a bit weary, a bit skeptical. I was wondering whether
this whole critical applied linguistic project really had much further to go. Perhaps they were just dark times, but fortunately, and I think very much because of the enthusiasm from people in Brazil and elsewhere, I was really reinvigorated and decided, actually, of course we have to keep this project going. We just have to renew it and improve it. And so since then, I've produced the second edition of my book. It's called a second edition. It's really a very much revised edition. I wanted to change a lot, to update it, to bring in new arguments, to throw out some old stuff that really needed to go, but also to maintain some of those older arguments and references to show that we've been doing this for 30, 40 years. And it did seem to me that actually, yes, we do need to keep doing critical applied linguistics. I don't know why I doubted it. And that maybe we just need to think about that slightly differently. The context, the politics are changing around this. But it struck me that, of course, lots of people, different parts of the world, are all doing applied linguistic projects. They may not quite call it that. They may not link to this kind of label. But similar oriented work is going on. Teachers, researchers, academics, linguists, activists, all sorts of people are trying to intervene in inequitable linguistic relations, to change the ways that language education can be disenfranchising, to deal with texts that are discriminatory, with exclusionary language policies, inequitable tests, and so on. And we have to continue this work. It is really important. And so the project, from my perspective, is not to have some kind of prescriptive vision of what this is, but to have a place where people can come together with their different projects and see how other people are doing it, and how this works together. So I'll talk a little bit about some of the ideas as they've been updated in my book, but I don't want to spend too long about this. I've spoken about this before. I've talked a bit about the different critical influences as I understand them. The important has always been the idea of critical theory as developed by the Frankfurt School, and in that little box around the top. That's important to show the Marxian influences on this work, and to distinguish critical theory from something like critical thinking, which is really just looking at ways that arguments can be understood and developed. Nothing wrong with critical thinking, it's just not critical theory, which deals with inequalities. The problem, of course, is we tended to tie ourselves possibly too much to this particular development from Europe, and it's become clear it needs a much more expanded set of influences and origins from different parts of the world. So I've added to this sort of model things like decolonial studies and Southern theory, which of course have become very influential in recent years. People like Frantz Fanon, we're always going back to his important work. We've got queer studies, performativity, Judith Butler, people like that. Anti-racist education, feminist studies, someone like Bell Hooks really brings those together. Then, of course, we've got critical literacies and the work of Paulo Freire, particularly important for Brazil. I put here continental philosophy, which takes me to people like Michel Foucault. Other people, of course, prefer reading Derrida. Others find Bourdieu more useful, Deleuze and Guattari. A range of other people. And, of course, it shouldn't be tied only to this European continental philosophy. There are plenty of good philosophers in other parts of the world, Africa, South America, and so on. Also, I've linked to posthumanism, which for me has been very influential, but and particularly because of the work in the new materialism. But other people, of course, may not find that useful. And the point here is that origins for background to critical applied linguistics has to be seen as diverse and emerging from many different contexts, and is going to be different for different people with their different projects. This is my version. It's obviously not the only one. We can also look at critical applied linguistics in this sort of way by tying in different domains such as critical discourse analysis, feminist pedagogy, critical language awareness,
all these areas that either carry the overt critical label or don't necessarily do so, such as anti-racist education and feminist pedagogy. And my point really is that these come together from a critical applied linguistic view as different ways of dealing with language, education, workplaces, policy, and so on, that are the important areas of critical applied linguistics, and we're formed by these other critical domains. I've tried to deal with power in a number of ways. Power, of course, remains central to anything we're doing. We can't engage with critical projects without looking at power. I framed it this way. It's an ongoing set of frameworks, as all of these are, really. To me, it seemed important to understand things like domination, disparity, difference, discrimination, and desire. One of the important reasons for doing this sort of frame is to get away from a view that simply sees power as domination versus the dominated, as just a binary between those that have power and those that don't. Although, of course, there are times when we're looking at something and you think, I don't think there's much other way we can really look at this. But to me, it's also important to have a more diffuse notion of power so we can understand its operations on bodies in society, ideologically, discursively, and so on. And so I try to look at power in this complex way. A bit reluctantly, I don't always like having principles such as this, but I thought it might be useful to look at what I would say are 10 principles. There could be more, there could be less. Here's an example of 10. I think the racial-linguistic perspective that's been emerging in the last few years has been really important and is getting embedded in our work in significant ways. The De-Colonial Imperative, of course, has, along with Southern theory, they're not quite the same thing, but they work quite well together. The De-Colonial Imperative has again become very important, and particularly, of course, in places like Brazil. Ecofeminism, of course, these should probably be separated. We probably need feminism separate from ecology, but I've been interested in the way that ecofeminists have put these two together. And rather than just some of the ways we think about intersectionality as, say, class and gender, this brings ecology and feminism together in interesting ways. A queer focus is always important, and we should remind ourselves too that a queer focus isn't only about questions of gender and sexuality. It's also a bigger movement that asks questions about the body, about affect, about a range of other things, and is a more general focus than it's sometimes limited to only about sexuality. We need to bring material concerns in all the time, and possibly we lost sight of that a bit with a post-structuralist, postmodern view. That's a much more complex and long argument. But clearly we need to have material concerns, and we want to, from my point of view, pull those back a bit from the space that were kind of claimed a bit by Marxist, neo-Marxist frameworks, which are often then opposed to post-structuralism. And in a sense, like Marxism has had this domain of talking about materialism, and I think it's important to pull some of that back into other ways of thinking, but say, yeah, these have to be material, have to be material concerns. Praxis, of course, and going back to Paulo Freire again, remains central and as a way of operating that links theory and practice, doesn't divide them, and looks at the way we do our work as always these things together. We probably don't talk about ethics enough. This is always a political project with power centrally, but in order to make decisions about that, we need a sense of ethics. We need to be able to decide good and bad, right and wrong, why we want to make certain decisions. Our work needs to be situated, which means it needs to be located very specifically in a particular time and place. Macconi criticized some of my earlier work for seeming to imply that critical applied linguistics was an idea that could then be taken up and applied in different parts of the world. And I think, no, it has to be an emergent set of ideas that come together and always, first and foremost, located in a particular way of thinking about the world.
Therefore, also needs to be collaborative. We need to be working together, whoever that's with. That may be various people working together. Academics might be working, activists, academics, but working with communities, with people, trying to establish projects together. And we need to be activists, trying to bring about change. I've argued in my book that we can look at critical pedagogy of having research, a pedagogical, and an activist agenda. And I think that that's also important. We could have different principles, invent more. I've tried to emphasize very often that I really don't want these sort of ideas to get fixed. I often change this kind of list myself, just to say, you know, it's useful to have these things, like this is what this is about, but not to get fixed on them. So enough, I think, of talking about the background to critical applied linguistics. I want to move on to talk about a few other things. First of all, I want to look at two films, and I'll try and explain why. That might seem a little odd and a little indulgent, and I hope that's going to work. I've had a lot of technical difficulties trying to get this to happen. Then I want to move on to look at models and metaphors, the ways we frame particularly things like second language acquisition and the metaphors we use for thinking about language, language learning and so on. And to talk about the importance of moving towards other kinds of metaphors. And I'll then talk about mangroves, cuttlefish and other things. And also the importance of having simple models rather than complex models and different metaphors that can open up some decolonial directions. So that's roughly what I want to do for the rest of this talk. First, I want to move to a film. I'm hoping if this works, I can just show the trailer. This film is based on the true story of a woman called Florence Foster Jenkins. And this here is the trailer, if I can get it to work, of the French version, Marguerite. It's not a French version of an American film. They actually made two films, an American one, I'll show in a minute, and the French one called Marguerite, which stars Catherine Flo here. I won't say much more. It's interesting to look at how the film's described, and it looks like it's starting anyway. So here's the film, if I can get this to work, and let's hope we can watch a bit of it. Elle est d'abord très excentrique, vous savez, très libre. Les gens savent ce qui les attend. Signé Charlie Chaplin. Cadeau d'admirateur. Et on avait dit qu'on arrêtait avec les fleurs. Pour moi, c'est même plus une femme. C'est devenu une sorte de monstre. Je pensais qu'elle sait pas que les gens sont complètement fous. Fou, mais sublimément fou. Sauvagement fou. Je chante au moins 4 ou 5 heures par jour, vous savez. Criez, criez, criez. Ah, t'as vu son lien? La solitude. Nous sommes tous là pour vous, madame. je vais organiser un vrai concert devant un vrai public. Une voix sans professeur, c'est un navire sans capitaine. Je ne veux plus vous entendre. Enfin, chanter, mais je ne veux plus vous entendre. Je vous trouve très courageuse. Je fous de ceux qui rigolent, qui se moquent. Il n'y a que deux conduites avec la vie. Ou on la rêve, ou on l'accomplit. Merci, je n'ai pas le droit avec ma voix. Je suis bête. Okay, I hope that came through well enough. So one of the interesting things is there are different ways it's described. Some call it hilarious. There are, and there's these sort of ideas that we can live our lives
and fulfill them and so on. But to me, I think the best description is possibly the tragicomedy. It's actually a very sad film, quite moving, troubling in various ways. So I want to maybe just move to the American version. So this is the French one. It's really the French one transposes this real life of Florence Foster Jenkins into France. The American version is truer to her real life. It's got Meryl Streep and Hugh Grant, and you can see. I'm hoping this all comes through. It's basically the same story, but with a few different twists. So I'm hoping this will play, and we can have a quick look at this trailer too. I'm so excited. We're going to make a recording. Bravo! It was wonderful, Bunny. Want to try another take? I'm so excited. We're going to make a recording. Bravo! It was wonderful, Bunny. Want to try another take? Well, I don't see why. That seemed perfect to me. When I was 16. Oh well, that seems to have cut out. Never mind. The point is, we have this woman who's very rich and wants to sing, believes she can sing, and is supported by everyone as a singer. Because she's very wealthy, she can be a singer. There are flowers delivered to her, and then there's this like crisis when she actually wants to give a concert. One of the lines in the American version you'll see on the trailer there that seems to have skipped. One line was "Every voice should be heard," and again you get this. Apparently she gives this concert, and it's free for lots of the armed services, and they actually kind of love it. Apparently she was actually quite popular. Critics, of course, said this woman is a dreadful singer, but the audiences loved it. The reason for my showing all this, partly, I think they're really quite interesting, quite troubling films. But I had this sort of crisis, I think particularly when I was watching the American one with Meryl Streep, that I thought, this is what the North looks like. Northern applied linguistics, Northern academic. This is what we're like. Those of us who have this backing, power, wealth to give our concerts, to give our talks, to speak to people around the world. We're really like this. We're out of tune. But it doesn't matter. We may not have much to say, but we'll still get to say it. Whereas other people, of course, are not heard. So I had this it really struck me. It was a strange moment watching these films. I thought, this is the North and the South, not about operas, not about wealthy singers in New York or whatever. This is really about what it looks like to be a person from the North, to sing in the South, as it were. So let me of course, the lesson from that would just be to shut up, stop talking, don't say any more. There really is nothing more to be said. I've just talked myself out of the rest of my talk. I'm going to keep going, despite that crisis, and showing why I feel very uncomfortable in some ways. But let me move on to some of the other things I wanted to say, because I do want to link it. One of the problems, I think, with the kind of this out of tune singing we do, we can see in this kind of model. This is the Douglas Fir Group. People are probably familiar with it. It's been quite popular, and the good side of it does a lot of work. It's very inclusive. You've got macro levels, meso levels, micro levels, individuals, semiotic resources, social identities. The macro level is ideological. We've got places of work and worship, all sorts of stuff built in here. And for the authors, they say this new rethought SLA will contribute to the development of innovative and sustainable life world solutions that support language learners in the multilingual world. One of the strong critiques of this came from Cramsh and Zhang in their book on the multilingual instructor. And they say that there's a clash between this futuristic or possibly utopian manifesto and the global reality of language instruction.
which could not be more pronounced when one looks at the situation from the perspectives of the foreign language teacher in the trenches. So for them, certainly for a language teacher teaching whatever different languages, this kind of model is just out there and fairly irrelevant. But I think there's a bigger set of irrelevances or mismatches here with this kind of complex model. It's ungrounded and it doesn't frame things, but it's made in this sort of universal model. So interesting that the Douglas Fir Group talked about their views being rich by the diverse parts of the world in which each has worked, done research, collaborated with others, though nevertheless we must recognize our affiliation with institutions in only two parts of the world, the United States and Canada, bound our intellectual views. From my point of view, probably for a lot of people actually, looking at the United States and Canada as two parts of the world is pushing it a bit. With apologies to my Canadian friends, kind of looks a bit like one from other parts of the world. And although, yes, I mean, the people involved in the Douglas Fir Group are fairly diverse, quite a lot of them not born in North America, but there is this sense that it nevertheless is a group of people from North America, United States and Canada, and that these claims to sort of diversity don't really hold up. And again, Gramsci and Zhang talk about European countries that are desperately working to integrate large numbers of migrants from Syria, Iraq and Afghanistan, and we might also add Ukraine to that in the current circumstances, into their national communities by helping them adapt to their national education system and teaching them the dominant national language, might not recognize themselves in this deterritorialized, technologized global model of SLA. And I think those three words are really important. The deterritorialized, it's not located anywhere. It's technologized, it's all nicely put together, but it's sort of like a technical diagram. And it's globalized, it's seen as applicable to the much wider world. One other part of this I want to take up, and this I should say right off is pretty unfair actually. I've been interested by the Douglas Fir part of the Douglas Fir Group. If people don't know where that comes from, it's actually because that group met in a hotel room in a hotel in Portland, Oregon, to come up with this model of language learning. And so the Douglas Fir Group was named after the room they worked on. It wasn't a particular metaphor of the Douglas Fir. Nevertheless, I keep finding it always feels like a northern, northwest US Douglas Fir kind of model. And so I want to talk a bit about trees and their inappropriacy. There's a picture of a Douglas Fir there, and we know that trees have had a big influence in the kind of work we've done for modeling language, grammar, origins of languages, and a lot of other related things. A point that's been made by a number of people is that those kind of, if trees actually work, we need to at least rethink what kind of trees we use. Bernard Cohn made that argument a number of years ago, looking at colonialism and its forms of knowledge, particularly in India. And he points out that the trees that Europeans use for this mapping of language and its origins always seem to be northern European trees, like oaks and maples, and we might say Douglas firs. And the British never seem to think of using the most typical South Asian tree, the banyan, which grows up and out and down at the same time. And Ofelia Garcia has made a similar point in her book on bilingual education. She says it might be more useful to think about bilingual education like the banyan tree, allowing for growth in different directions at the same time and grounded in the diverse social realities from which it emerges. And I think we can already see it's very important that if we're going to think about trees, there are many different types of trees, and not just banyans that have this complex root systems that go up and down. We have other trees in Sydney right here that do similar things that aren't only banyans. Another move that's been made is to point out to the problem of what Kanagraja sees as the structuralist, I just have to get my lights on here, structuralist arboreal focus that can be compared with the spatial-oriented rhizome. And
Deleuze and Guattari said, actually trees are not very good metaphors for language or people, and that Chomsky and trees enforce grammaticality in the way they operate. We need something more flexible than the typical tree. Rhizomes can be seen as less directional, and as Heller and McElhenney say, the rhizome captures a restless search for new non-hierarchical strategies for understanding how time and space feel. So rhizomes give us these sort of mushroom-type rhizomes, things that grow under the ground and in different directions. And Kanagaraja sees that as a kind of post-structuralist metaphor with a different starting point for learning and proficiency, complicating the competence-performance distinction. A rhizome metaphor, he suggests, favors a performative orientation to meaning-making rather than relying on pre-constructed cognitive or grammatical representation. Meaning and thinking can emerge at many different points of the rhizome in the liminal spaces of body objects and spatial resources. So this, I think, works in a number of useful ways, but I want to take it a bit further. Anna Doimet has taken this up and said, actually, maybe not just any rhizomes, but the mangrove as a particular rhizome, and thinking with mangroves, as she says, enables us to expand on these frames and to think of borderlands and interconnected ecosystems. The importance of there are many reasons why mangroves are important. Interesting, they exist on in this liminal place between water and land. They grow on in these areas where often salt water is up against the land. The mangrove is a plant of the tropics, and again, I think it's important when we're thinking about the south and so on to think about the tropics. It's a littoral tree, that is a shore tree on that borderland, and makes this divide. It's in and out of the water, makes that divide less clear. It's also a crucial part of marine ecosystems, and I do work with coral reefs in the Philippines, and just as coral reefs are really important, so are the mangroves for the ecosystems of small marine creatures, and quite big ones. And it's, of course, also under threat from various human destructiveness. And Arturo Escobar writes about this, the relation ontology of what he calls the mangrove world, which he says is enacted minute by minute, day by day, through an infinite set of practices carried out by all kinds of beings and life forms, involving a complex organic and inorganic materiality of water, minerals, degrees of salinity, forms of energy, sun tides, moons, relations of force, and so forth. So I think you can see how thinking through, and these are also trees, but they're very different kind of trees that are also rhizomes that are tropical, that on this divide between the land and the earth. It takes us into very different ways of thinking, and thinking with the mangrove may be a more useful way of working with our metaphors more generally. This also moves us towards water. As I said, the part of the critique of the work of like the Douglas Fir group makes it very puts a lot of emphasis on on its deterritorialization. But it's also important to think that it's not only about taking it back to terra, the land, but also back to the sea. And that's where I think those mangroves are interesting. I think really important here has been Karen Ingersoll's work on what she calls seascape epistemology, or waves of knowing. And she says this approach to knowing is presumed on a knowledge of the sea, which tells one how to move through it, how to approach life and knowing through life and knowing through the movements of the world. It's approach to knowing through a visual, spiritual, intellectual, embodied literacy of the aina, the land, and kai, the sea. Birds, the colors of the clouds, the flows of the currents, fish and seaweed, the timing of ocean swells, depths, tides, and celestial bodies, all circulating and flowing with rhythms and pulsations. So Ingersoll, writing particularly from the context of Hawaii, urges us to think through the idea of water, which is particularly important for people living in context of islands and so on. One of her interests then is also in navigation between islands. And one of the things we know has been really important here is the Polynesian dispersion across the Pacific.
Polynesian sailors settled vast amounts of the Pacific with huge voyages over hundreds of years, and they went back and forth. I mean, they knew where they were going. They had incredibly complex maps of the oceans, of the islands, and then of all that environment. And trying to understand that, it's part of the argument that Ingersoll makes. And Hutchins, in his work on distributed cognition, also spends a lot of time trying to understand Polynesian navigation. And here in Thompson's book on that topic, she points out it's not a question of knowledge as commonly understood in the Western tradition. And it was very interesting, actually, when Captain Cook arrived in the Pacific and encountered these Polynesian navigators. And there's a very interesting set of discussions they had, trying to understand each other, that they mapped the world in fundamentally different ways. And of course, when Cook sailed on from Tahiti, he took Polynesian navigators with him because they knew not only much more about the Pacific, which basically the Westerners didn't know much about, but also much more about navigation, even though Cook was a very, very fine navigator. So the point is, it's about how navigation is experienced as an embodied practice, a range of learned ways of experiencing the world, coupled to the deep inherited cultural understanding of island and ocean that has been shared for possibly thousands of years, living in and with the sea. And the important thing, I think, is that such navigational expertise is therefore not just an alternative knowledge, but a different, knowing in a different way. It's about a whole range of different ways of understanding the world. So I want to move now to stay underwater. One of the things, because we do generally live on the land, humans, we tend to ignore that vast majority under the water. I've been interested in cephalopods, that's octopus, squid, and cuttlefish for a number of years. And these are, as Godfrey Smith points out, evolution's only experiment in big brains outside of the vertebrates. This vertebrates and invertebrates divided millions and millions of years ago in the evolutionary change. And the vertebrates, humans, monkeys, dogs, tend to be the smart ones, at least we think we are. But there's not much that's that clever on the invertebrate side, apart from the cephalopods. And these are extremely interesting. They're active, they're resourceful predators, they have a very rich repertoire, large nervous systems, and things like they've got these camera-like eyes, prehensile arms, and this remarkable adaptive color system that's how they're central to their survival, because they can change their color instantaneously depending on where they are. It's complete disguise. And you can see in the picture here, you can see the bit of green down at the bottom, that's reflecting the green underneath. And if you watch a cuttlefish, and Godfrey Smith, like me, we're both divers, and we've been out just off the coast here in Sydney. You can watch these giant cuttlefish, and you can see them as they move across the bottom of the ocean. Different surfaces, they change color as they move across it, but they can also sit still, and you'll see these colors constantly changing across their bodies. It's quite a remarkable creature. One of the things Godfrey Smith is trying to get at is he's a philosopher of science, and he's interested in understanding what consciousness means, and he engages with the cephalopods as other minds, and asks this question: what does it feel like to be an octopus? That's a reflection on the different question raised by Thomas Nagel in his well-known essay, "What's It Like to Be a Bat?" Now, what Nagel was trying to get at is, can we imagine as humans what being a bat might be like? But Godfrey Smith said, no, it's the wrong kind of question. It's misleading if we think, what's it like? It suggests that the problem hinges on issues of comparison and similarity. What we really need to do is understand that similarity is not the issue. There is a feel to much of what goes on in human life. Waking up, watching the sky, eating these things will have a feel to them. How can the fact of life feeling like something slowly creep into being? This is what he calls consciousness. And so what he does is he uses his understanding and observation of the different. He also worked with octopuses
elsewhere. And his understanding of the way that their cognition is distributed in their bodies, they're capable of many different things. He tries to use that as a way of thinking, we might call thinking with the octopus, thinking with the cuttlefish, like thinking with mangroves, to bring different reflections on what it means to be conscious, what being actually means. So where does all this take us? What I've been trying to say is that if we need to expand our social linguistic repertoire, and I count things like language acquisition as social linguistic problems. We've got this strange psycholinguistic, social linguistic divide, which is something we should get rid of. We clearly need to expand our social linguistic repertoire, but the issue is not only to bring more southern or social linguistic context in. Of course, we need to do that. We need to be studying language use, language learning in many different parts of the world that have been ignored by these sort of globalizing, technologized models. But we also need to have different ways of thinking. And that's why I think it's very important to focus on both the models and the metaphors. I've been interested in the idea of cuttlefish. And the problem for the North, I think, is it needs to get out of its what we can call modes of lazy reason. This is razão indolente from De Souza Santos. These ideas that the incapacity to grasp alternative modes of thought. It's not about complex model, it's about thinking differently. So to avoid the continuing legacies of coloniality, which Limari or De Souza has pointed out, in social and applied linguistics, we need to rethink language learning, multilingualism, education, and so on, and to do so in more radical ways. And I think one of the ways we can do that is by moving, like questioning the Douglas firs and the complex models. Think about, what about banyan trees? What about rhizomes? What about mangroves? What about cuttlefish? How can these help us think in different ways? Before I finish, I want to briefly talk about the idea of complex models. And there's a very interesting set of ideas in this book, Sand Talk, by Tyson Yunkaporta, an Indigenous Australian. And one of the things he says is we need to avoid putting all our cognitive eggs in one basket and understand that nothing exists outside of a relationship to something else. And that can also remind us of some of the points that Arturo Escobar made about relationality. And so, as Yunkaporta goes on to say, these ways of learning are complex social and cognitive processes that can be represented in simple terms by the use of the hand. So he looks at these different social and cognitive processes. He talks about kinship mind, story mind, dreaming mind, ancestor mind, and pattern mind. I won't go into the complexities of those. And he says these are, complex social and cognitive ideas. But he says we can also represent them on the hand. You can just say, okay, this is kinship mind, story mind, dreaming mind, ancestor mind, pattern mind. And he has a number linked to the Sand Talk or using your hands to say, this is quite simple. It's not like the technologized model with all the different bits. He said, these are complex ideas, but simple representations. And I've been really interested in that possibility. I think that what we've done with some of our models is develop these really complex models that we're not actually saying anything very complex with that complex model. What we actually need to do is have complex ideas and then represent them in much more simple ways. So to conclude, I'm trying to say that what we might call the songs of the North, I'm sorry about this thing keeps appearing. The songs of the North are these that you didn't actually get to see the rest of that film with Meryl Streep, but they're out of tune, but they're too often heard. And the subline on that film is every voice should be heard. Possibly it's ironic too, because she was not a good singer. But the trouble is that those are the voices we keep hearing, and they are too often heard, and they are out of tune. Complex models and inappropriate metaphors, trees, straight trees, miss the point. They don't engage with the rest of the world. And if we want to move critical applied linguistics forward, we need new ways of thinking. For that, we need to have listening, and I'm very aware of the irony, at the very least, of talking about the need for listening, and I wish I were listening,
and I would hope I do get a chance to listen to people rather than do all this talking. But I do think we need to listen, not have out-of-tune singing, move towards simple models for complex ideas and metaphors that matter. Cuttlefish probably won't work for a lot of people. For me, it's been an interesting way to kind of change the way of thinking about what all sorts of things actually are, communication, bodies, thinking, and so on. So I want to finish there. I hope this all holds together and works. Sorry about one or two glitches that might have happened there. I do hope I can link in and do some listening, hear some of the talks. I wish that's what I'd much rather be doing than just talking here. But I hope the conference goes well, and I wish everyone good luck, good health, and stay well and stay focused. And I hope it's a great conference. Thank you very much for listening to me. Thank you. Excelente conferência feita pelo nosso amigo Alastair Pennycook. Acho que nós vamos ter várias questões para nós discutirmos, né, conversarmos. A partir da fala do professor Pennycook, eu só queria informar os colegas, né, que o professor Pennycook, ele fez agora um PAD Master Diver Certificate envolvendo a questão de ecologia marítima. E ele agora na Austrália e também na Noruega tem trabalhado um pouquinho com conservação ambiental pela Fundação de Educação de lá. Então, eu acho que fica bem claro agora, né, além da linguística aplicada, essa perspectiva que o professor Pennycook nos trouxe agora. E depois a gente vai debater, dialogar com os colegas também. Então agora eu vou convidar o nosso grande amigo, né, Kanaviri Rajagopalan, para quem, acho que no contexto brasileiro, acho que não há quem não conheça o professor Kanaviri Rajagopalan, o Raja. Ele é professor titular, aposentado e colaborador na área de semântica pragmática da Unicamp, pesquisador 1A no CNPq, e nós somos colegas, né, na pós-graduação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e somos colegas também na pós-graduação da Universidade Federal de Tocantins, em campus de Porto Nacional. O Raja, ele nasceu na Índia, mas já tem hoje, né, Raja, já tem cidadania brasileira. Aliás, eu considero o Raja como um patrimônio brasileiro, né? E o Raja, ele fez o seu BA em literatura inglesa pela Universidade de Kerala, o seu mestrado em literatura inglesa pela Universidade de Delhi, fez o seu MA em linguística pela Universidade de Delhi e também fez diploma em linguística aplicada pela Universidade de Edimburgo, na Escócia, pela PUC São Paulo em linguística aplicada e é pós-doutor em filosofia da linguagem pela Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos. O Raja já tem uma vasta produção intelectual, mais de 6 livros publicados no contexto brasileiro e tem mais de 600 artigos publicados em periódicos qualificados, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. O professor Kanaviri Rajagopalan também foi agraciado, né, em 2006, né, Raja, justamente com o prêmio Zeferino Vaz, que é um prêmio atribuído na Unicamp para pesquisador que tem uma contribuição significativa para esse locus de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Então, é com imenso prazer que eu apresento a todos os colegas que estão nesse congresso, nessa conferência de encerramento, e também os colegas que estão no Zoom nos assistindo, o nosso ilustre convidado, o professor Kanaviri Rajagopalan. Seja bem-vindo, Raja, e sinta-se abraçado por todos nós. Só desativa o áudio, Raja. Sempre... Isso, agora vai, certinho. Sempre carreguei... não ouviu nada até agora? Se você pudesse começar de novo, Raja, nós não estávamos te ouvindo. Se você puder começar agora... Eu estava começando dizendo agradecendo esse convite e exprimindo o meu prazer, enorme prazer de estar aqui. Já participei outras vezes nesse evento maravilhoso e sempre carreguei boas memórias e aprendi, sempre aprendo também, ouvindo, por exemplo, a palestra que acabou de ouvir, de Alastair Pennycook. Bom, eu vou me desviar um pouco dessa fala abrangente do Alastair, né?
ele deu uma visão panorâmica da forma como a linguística aplicada crítica está se dando hoje em dia. Eu vou focar mais especificamente na nossa realidade, até estamos vivendo nesse momento, sobretudo aqui no Brasil, mas também no resto do mundo. Eu dou toda a razão, aliás, Aristopânico foi um pioneiro na questão de insistir que a linguística aplicada crítica, uma vez que a gente abraça... Oi? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Uma vez que a gente abraça essa vertente da linguística crítica aplicada, a gente tem a obrigação de sair da biblioteca, ou seja, ao invés de ficar regurgitando só teoricamente, a gente tem que arregaçar as mangas e como Palestra bem lembrou, usando a palavra dele, a gente tem que ser ativista em sentido, ou seja, não adianta a gente tentar elucubrar grandes teorias, mas também tem que agir na sociedade com o intuito de produzir efeitos concretos. Eu concordo com ele em número, gênero e grau, sim. Então, nessa questão, a questão específica que eu estava planejando abordar aqui é a famosa fake news. Sobretudo nessa ano eleitoral, nós estamos atormentados com essa fake news, né? Em todo quanto que é lugar, nós estamos dia à noite, a gente está consumindo essa fake news. Então, a gente tem que primeiro entender o que é essa fake news e também pensar nas possibilidades de como é que a gente pode se livrar, se é possível, pelo menos esperar que consigamos nos livrar dessa fake news, tanta fake news que está. Então, fake news, eu me lembro, de certa forma, o que eu vou falar aqui, apresentar aqui, é uma continuação de um tipo de reflexão que eu comecei lá em 2019, um pouco antes do cataclismo que criou com a pandemia, né? Em 2019, a Unicamp organizou um congresso sobre fake news mesmo, e convidou várias pessoas, vários pesquisadores do Brasil inteiro. Havia pesquisadores apresentando diversos pontos de vista tinha linguistas, antropólogos, sociólogos, psicólogos, e cada um partindo da sua especialidade, tentando abordar fake news. E eu também fiz uma conferência lá, e, de certa forma, eu vou continuar essa aqui. Eu me lembro, olhando para aquelas anotações que eu fiz naquele tempo, eu considero que, puxa vida, de certas formas, eu estava pecando também. Eu tinha uma noção muito limitada do que é fake news. Eu, por exemplo, muitas vezes, algumas observações que eu fiz naquele congresso, eu considerava fake news como quase sinônimo de falsidade. Fake news é falso. Tá certo? Hoje em dia, por exemplo, a rádio e televisão tem aqueles programas é fake ou fato, ou seja, a oposição entre fake e fato. Um lado fake, quando não é fake, é fato. Quando não é fato, é fake. Tá certo. Mas eu acho que a gente não pode simplesmente nos contentar com essa simples equivalência entre fato e verdade e com tudo que não foge da verdade é fake. Não é por aí, não. Eu vou dizer o seguinte: tudo que é fake evidentemente é falso. Mas vamos considerar tudo que é falso não é necessariamente fake. Eu repito, tudo que é falso não é necessariamente fake. A falsidade pode ter mil e umas outras origens, por exemplo. Desconhecimento, pleno desconhecimento, pode criar uma situação falsa. Você não conhece o fato. Ou seja, fake, para ser fake news, notícia fake mesmo, tem que ter uma certa
planejamento deliberado, é uma distorção deliberada da verdade, com o intuito de influenciar a opinião pública. Quem espalha fake news está fazendo isso com propósito. Ele tem plena noção que ele está distorcendo a verdade, ele contorce a verdade com o intuito de influenciar. Ele tem mil e umas ideias, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, dizer que é uma decisão deliberada, por isso mesmo que é muito perigoso, por isso mesmo que a gente tem que elaborar leis que punam esses sujeitos que estão querendo criar baderna na sociedade. Veja bem, esse deliberado é tão importante que vocês estão, quem está acompanhando a situação atual brasileira, quanto ao atual presidente, aquela investigação sobre se ele foi responsável por espalhar alguns fake news, a vice-procuradora-geral da República, a dona Lindora, ela disse, poxa, eu não considero isso fake, porque ele sinceramente acreditava naquilo que ele faz. Alguém sinceramente acredita que a cloroquina resolve tudo quando o assunto é Covid-19? Será que não está espalhando fake news? Bom, ela não deixa de ter uma certa razão. Agora, resta saber como é que a gente conseguiu entender que ele sinceramente, como é que a gente teve um insight sobre a sinceridade de quem espalhou isso. Isso é uma outra questão. Mas, enquanto colocar essa ideia de sinceridade, ela tinha tido um argumento válido, eu acho. Porque daí a pessoa não está sabendo. Bom, vamos pensar num outro exemplo hipotético. O cara está delirando, ele é um completamente, o caso de Assírio mesmo, tá certo? Ele é completamente louco, mentalmente perturbado. Será que ele pode ser acusado de estar espalhando fake news? Quem alega que ele está convivendo com fantasmas o tempo todo? Eu acabei de conversar com o fantasma de Napoleão. Bom, ele não está espalhando fake news, porque ele está doido, ele está completamente fora da realidade. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais cuidado em situar o que é fake news mesmo. Eu acho que uma boa dica mesmo é essa intenção deliberada, mas aí também tem perigoso, muito perigoso também. Mas, de alguma forma, existe um esquema por trás disso. Fake news não é simplesmente uma notícia inocente. É espalhada com o intuito de criar problemas na sociedade. Bom, dito isso, vamos ter que engrossar o caldo um pouquinho mais. Essa parte eu venho abordando essa questão, pensando sobre essa questão há um bom tempo. De alguma forma, está no centro das atenções o que é verdade? Aquela velha pergunta. Isso é assunto para semanticistas e pragmatistas discutir, né? Bom, já existe aquela velho ditado, Austin, cuja teoria eu trabalho muito tempo. Austin dizia que, lembrava um dos famosos textos, que Pilatos pergunta o que é verdade. Segundo Austin, ele nem parou para ouvir a resposta, ele deu fora, porque ele sabia que no momento que você tenta entender o que é verdade, só cria problema mesmo. Bom, verdade... Bom, vamos tirar da nossa cabeça, a verdade é algo fato consumado. Não é. Essa tal de verdade absoluta, verdade que só Deus sabe, aquela verdade, a gente não pode trabalhar com isso quando se trata da nossa vida cotidiana. A verdade é
porque as ciências modernas, por exemplo, trabalham com a noção de verdade como algo consensualmente aceita pela comunidade. Ou seja, verdade, para entender o que é verdade, você tem que mencionar dois critérios. Um é consensual, tem que ter um grande consenso. Grande grupo de pessoas tem que concordar com isso. E, nesse sentido, verdades são estabelecidas. Verdades não são descobertas aqui. Elas são estabelecidas consensualmente e através do exercício do juízo mesmo. Então, e não é só isso. A verdade, uma vez estabelecidas, os defensores deveriam estar capazes de justificar por que é que escolheram essa enunciado como verdadeira e não outra. Então, duas coisas: consensual e justificável. Tá bom? Então, aí sim. Veja bem, e quando a gente pensa verdade, os lógicos semanticistas sempre trabalharam com várias formas de conceber a verdade. A forma mais comum que nós temos é a chamada teoria de correspondência, né? Corresponde ao fato. O leigo consegue entender isso rapidamente. Segundo essa teoria, a verdade seria nada mais do que uma relação. Logicamente falando, a verdade, nesse sentido, segundo a teoria de correspondência, seria uma relação entre um fato e um dito. Sem entrar no mérito do que seria o fato, um fato ou um dito. Se o dito estiver de acordo com o fato, o dito conseguir espalhar fielmente o fato, o tal dito seria verdadeiro. Então, o enunciado é considerado verdadeiro na medida em que ele corresponde fielmente a um fato extralinguístico, a algo extralinguístico. Então, o gato está em cima do capacho, para ser muito criativo, com exemplos de filósofos. O gato está em cima do capacho, você diz, ouve essa frase, você olha para o mundo, de fato tem um capacho, e o gato está em cima. Então, você diz, olha, carimbou, é verdade. Isso é a teoria de correspondência. Agora, essa teoria de correspondência é muito difícil. Tudo bem, quando estamos falando de fatos concretos, como o gato deitado em cima do capacho, aí sim, dá para entender. Mas nem sempre nós estamos lidando com coisas concretas. Na língua humana, a gente usa também muitos casos de noções abstratas. Nesse momento, a teoria de correspondência tem bastante dificuldade. Por isso que uma teoria alternativa que surgiu nos Estados Unidos, um tempo atrás, chamado pragmatismo, não se confunde com pragmática. Pragmática é uma coisa, pragmatismo é outra coisa. A filosofia pragmatista, eles abraçaram uma teoria chamada teoria de coerência. A teoria de coerência é uma teoria que, no fundo, não se perturba com a dificuldade de apontar o que é realmente o fato. Coloca fato no segundo plano. A teoria de coerência, ao invés de tentar relacionar o fato com o dito com fato, relaciona ditos entre si. Várias sentenças coletivamente pode ser verdadeiro ou falso. Ou seja, a verdade não é uma relação entre um dito e um fato. A verdade, segundo a teoria de coerência, não correspondência, coerência seria uma relação
entre vários ditos. E daí que, por exemplo, inquérito policial, por exemplo, quando o policial começa a fazer perguntas ao suposto criminoso, pego lá, ele começa a interrogar, o intuito sempre é pegar o cara mentindo. Mentindo seria inconsistência nos seus depoimentos. É um desacordo entre ditos. Fatos ninguém sabe. Então, aí que o ditado, por exemplo, truth knows no contradictions. Em inglês diz, verdade desconhece contradição. Contradição não pode... Se é verdadeiro, cada sentença tem que estar de acordo com um ao outro. Tem que encaixar. Esse encaixamento é importante para sustentar a verdade. Então, a teoria coerência de verdade não se aplica para ditos ou enunciados individualmente. É sempre com um conjunto de enunciados. Tá certo? Se fulano estiver contando a verdade, então todos os enunciados que ele usa para descrever algo devem estar de acordo com. Não pode haver conflito. Não pode ser incoerência entre esses enunciados. Bom, tá muito interessante, sim. Quando o advogado examina o réu, o intuito é sempre pegar ele se contradizendo. Caiu na contradição, falsidade, ele é falso, está contando mentira. Acontece que, veja bem, no limite, você, por exemplo, um conjunto de fatos, um conjunto de ditos, todos falsos de acordo com correspondência. Estou comparando as duas teorias. Correspondência sempre fato com dito, dito com fato. Teoria de coerência sempre a relação entre os ditos. Agora imagina, no limite, se você pegar um conjunto de ditos, todos eles falsos de acordo com teoria de correspondência, pode sair ileso sobre o critério da coerência. Ou seja, em plena luz do dia, meio-dia, o cara vai dizer, olha, eu estou adorando essa noite. Sol brilhando lá. Eu estou adorando essa noite. Estrelas estão fantásticas, né? Eu adoro noite. Noite é muito mais. Vida noturna é muito mais legal. Enquanto ele está continuando nesse ritmo, a teoria de coerência tem que calar. Não tem que dizer que não está contando mentira, não. Até que ele, de repente, tem um tropeço, ele cria de repente eu vejo raios do sol. À noite não sai raios do sol. Então, se ele vier com um enunciado desse, toda a sua estrutura, todo esse conjunto de enunciados cai para a Terra, como um castelo de areias. Tá certo? Então, eu acho que se você tentar entender, eu estou dizendo isso porque essa fake news, a forma que nós estamos vivendo nesse momento, nesse ano fatídico, pré-eleição, falta mais 2 meses, cada lado está soltando assim, à vontade, fake news está assim, tudo quanto é lugar. Nós estamos sendo bombardeados com notícias falsas, criadas deliberadamente para influenciar nossa opinião e tudo mais. Ou seja, nesse momento, essa conjunto de fake news que estão saindo, eles estão criando um universo paralelo. De fato, eu não consigo ver como é que as pessoas conseguem
conviver com tanto false news, a ponto de ficar completamente cego. Uma pessoa consegue acreditar em tantas coisas que não correspondem de jeito nenhum com alguma coisa que está vendo, mas eles se autossustentam, porque o poder da coerência é muito grande. Por isso que se usa também, hoje em dia, a palavra bolha. Você é sugado pela essa bolha. Uma vez você entra na bolha, tudo que você acrescenta, você começa a peneirar. Está de acordo, eu aceito. Não está de acordo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você repele tudo isso. Agora, essa bolha, a questão que eu estou querendo colocar é que, como linguística aplicada crítico, como é que não? Linguística aplicada crítica, a gente pode fazer algo a respeito disso. Como é que furar essa bolha? Como é que você consegue perfurar essa bolha? A única forma de trazer consciência para essas pessoas é furando essa bolha. Essa bolha tem que explodir. Nessa bolha, pessoas normais viram mitos. Você cria toda uma aura em cima de fatos. Fatos são, né? E você cria todo quase a semelhança entre isso, o que acontece em algumas seitas. As seitas funcionam dessa forma mesmo, porque eles criam um universo paralelo individualmente. Os enunciados que compõem esse universo paralelo são absolutamente fora da realidade. Mas, conjuntamente, em sua totalidade, eles se autossustentam. Porque, nessa hora, a bolha se fechou. Uma vez você fecha a bolha, todo mundo que está fora dessa bolha é seu inimigo, porque está querendo semear desacordo. Você se fecha nessa bolha, você arruma quem é seu interlocutor, você só escolhe seu interlocutor de acordo com pertencer ou não a essa bolha. Aí, o grande desafio nosso é isso. Então, eu digo, olha, nós temos, como linguistas aplicados críticos, nós temos um grande desafio em nossa frente. Como furar essa realidade? Bom, eu não tenho solução mágica. Se tivesse, já teria feito há muito tempo. Mas eu tenho alguns palpites. Alguns palpites acontecem quando você vê. Uma coisa é muito, muito, muito fácil você acreditar, puxa vida, essa bolha se fechou. Você está completamente à mercê do que essa bolha te ensina. Mas eu sou otimista no sentido. Pessoas conseguem, todos nós temos esse bom senso que é dádiva de Deus. Todos nós nascemos com massa cinzenta, ainda que muitos de nós tenham sido capturados pelas bolhas. Mas a massa cinzenta está adormecida. Basta haver o estímulo correto no momento certo para que essa bolha estoure, exploda. Isso acontece quando, veja bem, estão circulando, os que estão formando um universo coerente, paralelo, não são ordem a respeito da nossa realidade. Por exemplo, tem
como seres humanos, nós temos nossas necessidades básicas. Fome. Tantas outras coisas que nós temos, como puramente necessidade animalesca ao lado. Entendeu? Quando essas partes são afetadas, quando você começa a cotejar os ditos que são passados para nós, os enunciados que são a gente bombardeados, né, o tempo todo, começam atrito com essas necessidades básicas. Primeiro começa incômodo. Ai, meu Deus, eu não estou conseguindo aceitar tudo isso. Mas chega uma hora que a gente realmente acorda. Sim. Isso explica muitos casos, por exemplo, como é que alguns desses seitas, alguns desses grupelhos, onde pessoas são capturadas e convivem com esse universo paralelo durante muito tempo, mas vez por outra alguém acorda. Quando acorda, a decepção é enorme, enorme. Você diz, meu Deus, como é que eu fui capaz de entrar nessa armadilha? Tá certo? Mas a raiva de nós mesmos. Mas isso é bem possível. Eu acho que, como linguistas aplicados críticos, é nossa tarefa estimular esse tipo de coisas. Não é necessariamente influenciar dessa ou daquela forma, mas constantemente lembrar que, olha, a gente não pode estar sempre deixando nos levar onde quiser. A gente tem que usar o nosso miolo. Sim? Isso é exatamente, não é diferente daquilo que a gente está ensinando nos nossos cursos, por exemplo, nossas disciplinas que a gente faz, quando as grandes ideologia, eu pessoalmente eu uso a palavra ideologia no sentido muito mais abrangente. Por exemplo, algumas das orientações teóricas consagradas são ideológicas para mim. Porque ideologia no sentido de um conjunto de princípios que, na verdade, tem vergonha de se declarar como ideológico. Isso é ideologia mesmo. Eles não admitem, são fatos científicos. Até ciência abriga ideologias. E nesse momento que, na ciência, pessoas não admitem ciência ideológica, eles falam paradigmas científicos, sim. Os paradigmas científicos, se você lembrar o trabalho do Thomas Kuhn, é exatamente isso. Paradigmas se sobrevive ao longo do tempo e muita gente acredita, é isso mesmo. São todos problemas, isso é problema. A solução tem que ser assim, assado. Até que começa a se avolumar tanto que alguém diz, não, tem alguma coisa errada. Não, na vida real não é aquele. A teoria que nós está levando um universo paralelo, tão distante da minha vida vivida. Então, a gente tem que procurar uma saída. Nesse momento, começa incômodo, a chamada revolução de Kuhn. Acontece exatamente isso. Ora, por que a gente não pode entender que é o mesmo processo que está acontecendo com esses universos paralelos também? São enormes paradigmas, enormes seitas paradigmas. Para mim, é a mesma coisa na vida. São campos diferentes, mas o princípio, o funcionamento de uma seita e um paradigma
no sentido comum, é igualzinho. Não há nenhuma diferença. O que eu estou dizendo é que o bom senso nosso sempre tem possibilidade de acordar. E o nosso trabalho crítico tem que ser justamente ajudar a pessoa a encontrar esse bom senso. Bom, essa é uma reflexão que eu faço porque eu acho que é mais do que importante que nós atuemos nessa realidade. A gente tem essa obrigação. Nós pertencemos a uma classe de pessoas privilegiadas, sem sombra de dúvida. É um país de tanta carência, tantas... Já viu reportagem que está saindo cada dia mais. Esses 2 anos de pandemia fez com que muita gente, muitas nossas crianças e adolescentes esqueceram, voltaram para trás, né? Não conseguiram nem conseguir escrever, ler e escrever. Que nós pertencemos a uma minoria minúscula de pessoas que, graças a Deus, nós tivemos acesso aos livros, acesso aos cursos de graduação e pós-graduação e tudo mais. Então, nós temos esse privilégio, nós somos privilegiados nesse sentido. Esse privilégio também nos obriga a ter essa responsabilidade de tentar fazer com que consiga fazer essa bolha explodir. E, nesse momento, a gente estaria fazendo verdadeiramente uma importante contribuição para a sociedade, que eu acho que, em última análise, o intuito de linguística aplicada crítica. Muito obrigado, gente. Gostaria de ouvir comentários e muito obrigado por vocês. Sem palavras, viu, Raja? Eu acho que nós temos muito a aprender contigo, viu, Raja? Uma belíssima fala. Acredito que a questão do periculo fazia todo um aspecto mais panorâmico, que você muito bem salientou, e você ressignificando essa linguística aplicada para o contexto brasileiro, especialmente nesse momento sócio-histórico muito importante. Queria agradecer, viu, Raja, pela sua impactante fala. Impactante fala. Eu estou acompanhando, Raja, tanto a interação aqui no YouTube quanto na audiência que está aqui no Zoom, né? Então, nós tivemos vários elogios acerca da sua fala, vários colegas estão tanto aqui na sala quanto no Zoom, né? E aí eu peguei 2 questões que foram colocadas, eu gostaria de te ouvir um pouquinho mais, né, acerca desta questão. Tiveram várias discussões acerca do que você muito bem falou sobre essa verdade, o dito, o fake. O Wilson Leff apontou vários aspectos que ele considera, aí vieram, a Valquíria Montemor trouxe algumas ideias que poderiam ser implementadas na sala de aula, sabe? Então, teve um diálogo, depois eu quero te passar, muito interessante no YouTube, uma discussão. E aí, temos 2 questões. O primeiro é a professora Neuda Lago, ela é professora da Universidade Federal de Goiás e membro do nosso grupo, né? Uma pessoa que tem nos ajudado muito também. Ela faz a seguinte pergunta, Raja: como conhecer a verdade para que ela seja libertadora? E o Wilson Leffa faz o seguinte apontamento: o limite da linguística aplicada à crítica é não ter limites, parafraseando Santo Agostinho sobre o amor? Você poderia nos ajudar a entender essa questão, Raja, por favor? A segunda do Wilson, primeiro, né? Eu vou responder. Será que não tem limites? Eu acho que a priori não tem limite, sim. A priori não tem limite, porque a linguística aplicada vai ter que lidar com situações novas que estão emergindo cada dia. Eu acho que não se pode perder de vista a realidade que está aí, que muitas vezes está nos tormentando. Nós estamos tentos desses pesadelos que nós estamos vivendo há uns 3 anos para cá, é uma realidade que, em minha santa inocência, jamais imaginei que a gente fosse viver isso. Então, essa realidade nos apresenta novos problemas. E novos problemas sempre demandam novas soluções.
Mas o que jamais pode abrir, quando uma vez você abraça essa postura crítica, é sentar e dizer, olha, eu já fiz meu trabalho e agora o resto, senão não, isso não é. Isso é uma missão de vida. Sim. Então, a gente tem que dizer, olha, eu sempre digo, para mim, linguística aplicada nada mais é do que, no fundo, recriar, voltar atrás, que quando eram crianças, né, sabedoria da criança. Sabedoria da criança que eu falo se criança não tem medo de perguntar. Tá certo? Na medida em que a gente se torna adolescente, adulto, a gente ouve na vida tanto, não, como se faz isso, como se pergunta, né? A gente é tolhido, nossa liberdade é tolhido. A gente jamais aceitar isso, entendeu? Eu sempre digo, a educação tem muitas vezes, ao invés de libertar, no sentido freudiano do termo, tolhe a liberdade, né? Eu sempre digo, Joãozinho, a gente fala, Joãozinho é melhor aluno que eu já tive. O que torna o Joãozinho tão bom? Joãozinho faz a pergunta certíssima. Eu disse, puxa vida, o que é a pergunta certa? Então, pergunta certa é a pergunta que o professor está com condições de responder. Aí desse Joãozinho, que um dia se atreve a perguntar uma coisa que o professor fica todo chateado. Joãozinho, você está ficando mal criado, você tem que aprender de novo. Ou seja, o ensino obriga a criança, aprendiz, a fazer a pergunta certa. A gente tem que sair dessa mentalidade e voltar para a criança. A criança não tem medo. A criança pergunta o que vier na cabeça. Ou seja, nesse momento, a gente tem que... Esse ceticismo tão saudável. Um pouquinho de ceticismo é tão saudável. Agora, a primeira pergunta do colega da Goiânia, que era... Me repita, por favor, a primeira pergunta. A primeira pergunta era como conhecer a verdade para que ela seja libertadora, a professora Hilda Lago, da UFG. Sim. Verdade, libertar. Eu tenho um certo medo dessa verdade libertadora, viu? Porque isso foi muito usada e abusada, esse termo, entendeu? Tem uma verdade que nos liberta de vez, né? Eu vou explicar por que é meio incômodo. Porque daí alguém diz que, olha, se você não está em condições de achar essa verdade, procura fulano de tal, ele te ensina essa verdade. A ideia em si não é ruim, mas ao longo do tempo eu temo que essa forma de colocar as coisas tem sido usado muito com intuitos muito sombrios, né? Ou seja, você acha que você consegue mostrar outra verdade, mas verdade, liberdade sim. Verdades são, mas cada um vai ter que achar a verdade da sua maneira. Isso é importante. Jamais achar que o outro seria capaz de demonstrar isso é verdade, não. Tem malandros que querem colocar isso para você. Eu mostro, vem cá, eu mostro que quero. Não, vem cá. Eu não quero, não. Você me mostra como é que eu posso achar a verdade. Não vem com essa ideia de você vai me dar a verdade, né? Isso foi, historicamente, o lado mais massacrante de certas formas de ensino também. Eu te mostro a verdade, né? Verdade, quem tem que achar mesmo é você. Perfeito, excelente, Raja. Ótima colocação, né? E Raja, eu acho que a sua fala, o Daniel Ramos fez um comentário que eu achei bem interessante. Ele falou algo que eu queria que você, se você quisesse pegar essa fala a fim de fazer suas considerações finais,
que nossos privilégios nos obrigam a ter a responsabilidade de fazer essa bolha explodir. Quando você fez menção a isso. Você poderia, então, a partir, talvez, desse comentário seu, Raja, fazer as suas considerações finais? Bom, isso que eu também, a mesma maneira que eu estou tentando fazer, assim. Assim, eu acho que, eu tenho certeza que muitos de vocês também estão fazendo exatamente isso. Mas, né, é a demanda do momento. A gente não pode se calar mais. Gente, isso é absolutamente importante. A gente tem que botar boca no trombone agora, porque a questão que nós estamos vendo é uma questão de vida e morte. Gente, isso é muito sério. Não é vida e morte de nós mesmos, mas as gerações que estão vindo. Então, a gente tem que fazer todo o esforço para criticamente abordar a situação e desolhar. Por que a gente tem que se empenhar para mostrar a verdade conveniente, verdade libertadora? Cada um vai ter que descobrir isso. Está conseguindo? Sim, sim. Sim. Excelente. Então, é isso que Raja, é sempre um prazer, viu, te ouvir. A gente aprende, desaprende, reaprende, né? Eu acho que você tem nos ensinado já por décadas, né, no Brasil, acerca da importância dessa ação transformadora, política, crítica, emancipatória, né? Eu acho que essa que é a grande questão. E, Raja, acho que todos nós estamos muito felizes pela brilhante apresentação do professor Alastair Pennycook, né? E a sua impactante fala também, né? E aí eu tenho certeza, né, Raja, em 2024 nós vamos estar juntos, em 2024, aqui em Brasília, onde nós vamos estar realizando a 4ª edição da Jornada Internacional de Linguística Crítica e a 4ª Conferência Internacional de Estudos da Linguagem. E eu queria só para nós terminarmos agora a transmissão no YouTube, só para convidar os colegas que estão aqui no Zoom e os que estão nos acompanhando no YouTube também. Então, 2024, no mês de julho, nós vamos realizar a 4ª Jornada Internacional de Linguística Crítica e a 4ª Conferência Internacional de Estudos da Linguagem. O primeiro evento homenageado foi Karavilha Rajgopalan, que é o nosso ilustre convidado de hoje. A segunda jornada, nós homenageamos a Estela Maris Bertoni Ricardo, e essa terceira homenageamos nosso querido amigo Joaquim Dolls e Wilson Lefa, né? E a 4ª jornada que faremos em 2024, nós teremos a oportunidade de homenagear o professor Alastair Pennycook e a professora Ofélia Garcia, né, da Universidade de Nova York. Então, eles vão estar aqui presentes aqui em Brasília em 2024. Aí a gente vai ver, né, Raja, se nós vamos fazer aqui em Brasília, ou se a gente poderia fazer algum local turístico aqui do Brasil, talvez nos Lençóis Maranhenses, ou talvez em Porto de Galinhas, ou Porto Seguro. A gente vai tentar analisar como comissão, mas já fica de antemão o convite para a audiência, a fim de estar presente em 2024, em julho, contando com a sua presença e a sua colaboração. Vai ser um prazer imenso. Então, agora a gente vai terminar justamente a transmissão no YouTube, e aí a gente vai entrar na cerimônia de encerramento desse evento, onde vai estar direcionada aos colegas e pesquisadores que estão presentes no Zoom, né? Então, agradeço você que está conectado conosco no YouTube, e siga-nos nas redes sociais, e vamos continuar fazendo aquilo que o Raja mencionou, né? Vamos explodir essa bolha, e vamos continuar nos alimentando com a esperança que o amanhã vai ser muito melhor do que hoje. Muito obrigado por você que está no YouTube. Deus ouça. Muito obrigado, então.